Senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em comemoração dos 120 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama, com a entrega da medalha Tiradentes e moções de aplausos e congratulações para vascaínos e membros dos poderes do clube. Ao iniciar, apresento a mesa que dirige os trabalhos, deputado Chiquinho da Mangueira, que apresenta comigo essa solenidade, o presidente da diretoria administrativa, Alexandre Campelo, o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, o presidente do Conselho Fiscal, Edmilson Valentim, o presidente da Assembleia Geral, o nosso querido Mussa, e está a caminho o presidente do Conselho de Beneméritos, Eurico Miranda. Estamos aguardando para que ele possa compor a mesa de trabalhos. Eu gostaria de informar que o nosso presidente de honra, presidente Antônio Soares Calçada, foi convidado e infelizmente não pôde estar presente conosco, uma vez que ele tem hoje um compromisso médico. E também fizemos o convite ao ex-presidente Roberto Dinamite, que também está sendo aguardado para compor a mesa. Senhoras e senhores, nesse momento gostaria de convidar a todos que fiquem em posição de respeito para que possamos ouvir o hino nacional do Brasil, o hino de Portugal e o hino do Clube de Regatas Vasco da Gama.
tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil, tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. No atletismo és braço, no remo és imortal, no futebol és traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és braço, no remo és imortal, no futebol és traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil, tua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. No atletismo és braço, no remo és imortal, no futebol és traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és braço, no remo és imortal, no futebol és traço de união Brasil-Portugal. Queria anunciar a todos a chegada do nosso presidente do Conselho de Teleméritos, Eurico Miranda, que vai tomar posição aqui ao palco, e também do nosso ex-presidente ídolo eterno, Roberto Dinamite, que já está no plenário, se encaminha aqui ao palco. Por favor, Roberto, aqui a sua posição no palco, assim como a de Eurico Miranda. Muito bem. Senhoras e senhores, esse é um momento, com certeza, muito emocionante para todos nós vascaínos. Estamos aqui reunidos para celebrar e honrar os 120 anos do nosso querido e glorioso Clube de Regatas Vasco da Gama. Coube a mim e ao deputado Chiquinho da Mangueira estarmos aqui nesse momento conduzindo essa solenidade. Vocês não têm ideia da emoção e da alegria que eu sinto de poder estar hoje aqui na Assembleia Legislativa com vocês, celebrando o nosso querido Vasco da Gama. O Vasco da Gama faz parte da vida de todos nós. E o nosso clube é um clube singular, único, especial. Por isso, ele é o Vasco. Por isso, ele está no nosso coração. O nosso clube não se caracteriza apenas pelas nossas inúmeras glórias esportivas, que são as maiores do esporte brasileiro e do esporte mundial. O nosso clube também não se representa apenas pelos nossos ídolos, nos campos, nas quadras, nas lagoas e mares, nas piscinas, que são também os de maior relevo e destaque no esporte mundial. O nosso clube se representa de maneira mais intensa pela nossa linda história,
a mais bonita história do futebol brasileiro e do futebol mundial. O Vasco da Gama nasceu para ser gigante, nasceu diferente de todos os nossos co-irmãos, nasceu simples, numa pequena casa no bairro da Saúde aqui no Rio de Janeiro, fundado por imigrantes portugueses que sonhavam com uma nova vida no nosso país. Enfrentou, por essa origem humilde e diferenciada, todos os preconceitos, todos os desafios e venceu eles um a um, sempre com grandeza, com dignidade, sem nunca abrir mão da sua história e do que ele representa. O presidente Eurico Miranda se aproxima aqui da plateia. Muito obrigado pela presença, presidente. Não sei se o seu lugar é aqui à mesa, presidente. Não sei se o senhor virá aqui à mesa ou, por favor, entrar pelo lado de cá, por favor. Obrigado pela presença do presidente do Conselho de Beneméritos, Eurico Miranda. Mas eu dizia que o nosso clube, ele significa muito para a história do esporte brasileiro, significa muito para o Brasil. Nós vencemos os desafios mais importantes da história da formação do povo brasileiro. E o Vasco da Gama é uma instituição e um símbolo da capacidade de superação, da capacidade de luta, de não se entregar nunca. E por isso, nessa quadra difícil da nossa história, estamos todos aqui hoje reunidos, de todas as correntes, de todos os pensamentos, mas acima de tudo vascaínos, com amor e com devoção, preparados a nos entregar ao serviço do nosso clube, como fizeram aqueles que vieram antes de nós, que derrubaram o preconceito no futebol, que construíram São Januário, que fizeram de São Januário um modelo para todos os clubes brasileiros. Eu queria dizer a vocês que, para mim, essa sessão solene é de uma alegria particular e especial, como eu tenho certeza que representa para cada um de vocês, e muito emocionante. Eu sou bisneto, neto, filho e sobrinho de grandes beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje eu sou pai e tio de novos vascaínos. Não existe e nem nunca existirá um Osório que não torça pelo Vasco da Gama. E para que isso seja verdade, o Vasco sempre continuará sendo o que nós entendemos ser o Vasco. Um clube de família, um clube de origens luso-descendentes e que abrigou a todos, que recebeu a todos, que é grande o suficiente para abrigar todas as diferenças e que pelo seu espírito nunca deixará de ser o mais importante do esporte brasileiro. Por isso que quando hoje nós referenciamos o passado, temos a obrigação como vascaínos de olhar para o futuro. Um futuro de glória do nosso clube que deve ser construído no presente, com a união de todos os vascaínos aqui presentes. Nós sabemos, o Vasco unido, ele é invencível. E esse é um momento de união, de entendimento e de sonho com o futuro. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. E eu agora passo a palavra para o deputado Chiquinho da Mangueira, que comigo abre e preside essa sessão. Queria aproveitar para saudar e agradecer a presença do deputado vascaíno Flávio Bolsonaro, deputado vascaíno João Peixoto, e pedir a justificar a ausência da deputada vascaína Marta Rocha, deputado vascaíno Luiz Martins, que não se encontram no plenário, pois estão em compromissos externos fora da cidade do Rio de Janeiro. Por favor, Chiquinho da Mangueira, meu amigo, querido de muitos anos, que honra ter você aqui ao seu lado, ao meu lado, na condução desse trabalho, você que é vascaíno como eu e que já ocupou todos os cargos de direção do esporte no Rio de Janeiro e que foi o melhor e mais saudoso presidente da querida Suderge e o melhor condutor do Complexo do Maracanã. Com a palavra, deputado Chiquinho da Mangueira. Senhoras e senhores, bom dia, vascaínos, amigos. Hoje é mais um dia importante na história do Vasco. O Vasco faz hoje 120 anos de existência, de muita luta e de muita resistência. Eu não vou repetir aqui
tudo que o meu colega Osório disse sobre a história do Vasco. Mas eu conheço bem a história do Vasco, que eu participo dela desde os meus 12 anos de idade. Eu fui atleta do Vasco dos 12 aos 17 anos. Depois me afastei do Vasco, voltei ao Vasco para ser técnico de atletismo do Vasco, como fui junto com uma das maiores atletas da história do Vasco, que está aqui presente hoje, que é a professora Solange Chagas. Eu gostaria de uma salva de palmas, que ela está aqui representando todos os atletas olímpicos que fizeram a história do Vasco. Solange está há 50 anos a serviço do Vasco. Isso não é fácil, não é para qualquer um. Como atleta, como funcionária, como técnica, se não fosse ela, o nosso atletismo hoje certamente não existiria. E todos aqueles que eram apaixonados por essa modalidade, infelizmente já se foram. Mas o meu maior apelo aqui, meu maior apelo nesse momento, é que a gente precisa, não vai haver nunca um consenso de opiniões, consenso de pensamentos, não vai haver. Mas tem que haver um consenso, que é um consenso de união. O Vasco precisa se juntar, o Vasco precisa se unir, o Vasco precisa olhar para frente. É muito triste a gente lembrar que hoje a gente não divide mais a nossa torcida com o nosso maior rival. Eu sou da época que nós dividíamos o Maracanã em igualdade de condições, principalmente com o nosso maior rival, porque os outros a gente ainda está na frente. Eu me lembro da história do atletismo do Vasco, que é a história, o que seria do esporte brasileiro se não fosse o Vasco, o que seria do esporte olímpico brasileiro se não fosse o Vasco. Desde a época de Ademar Ferreira da Silva, de José Teles da Conceição, de Aida dos Santos, de Solange, e muitos outros. Nós já tivemos grandes equipes de basquete, não só essa última, que o Vasco foi vice-campeão, campeão sul-americano e vice-campeão mundial de basquete. Quando as pessoas dizem para mim, você é vice? Eu sou vice, sim, mas eu sou vice-campeão mundial 2 vezes, que nenhum deles é. Eu sou tricampeão sul-americano, que nenhum deles é. Eu sou 4 vezes campeão brasileiro e um campeonato da Copa do Brasil. Nós fomos o primeiro clube a abrir as portas para os negros, para os trabalhadores. Então nós não podemos perder o que nós estamos perdendo, que é essa meninada que está começando agora a entender o que é escolher um clube. Eu fico triste quando eu tenho que comprar a minha filha para ser Vasco. Hoje ela é Vasco, mas custou para ser. Porque na escola ela perde para a maioria. E nós nunca perdemos para a maioria. Nós estamos perdendo hoje, porque nós estamos separados, nós estamos desunidos, nós estamos cada um para um lado. E o Vasco não nasceu de cada um para um lado. O Vasco nasceu quando um grupo de portugueses, mesmo discordando, construíram o maior estádio da época, um dos maiores estádios da América do Sul. Então, gente, aqui é o lugar ideal para se discutir, para se debater. Nós somos 70 deputados aqui. Todos pensam diferente. Mas é diferente, porque aqui cada um briga por um espaço, briga por uma cadeira. No Vasco, não. Nós brigamos pela história do Vasco,
pelo engrandecimento do Vasco. Eu fui presidente da SUDERJ e secretário de Estado durante 8 anos. Por coincidência da minha vida, que foi uma das coisas mais felizes, o Vasco ganhou tudo nesses 8 anos. Nós ganhávamos tudo no basquete. Ontem eu vi um videozinho da final de basquete, pela 3ª final consecutiva entre Vasco e Flamengo, e o Vasco tricampeão estadual, tricampeão brasileiro de basquete. O Vasco ia para o Remo, nós íamos para o Remo com a certeza que nós iríamos, mais uma vez, ganharmos um título. O Vasco ficou 12 anos sem botar um barco na lagoa. E nós temos um título a menos do que o nosso rival, que nunca deixou de entrar na lagoa para participar das regatas. Então isso não é para... O Vasco conseguiu ser a melhor equipe de atletismo do Brasil durante 10 anos. Então, gente, o hino diz tudo. O hino pede pela união. Nós precisamos colocar as nossas cabeças no lugar e pensar no futuro do Vasco. Nós não podemos deixar o Vasco caminhar por um caminho que não é um caminho de prosperidade. Não é. Então, gente, se nós temos hoje a condução que temos, eu entendo que a oposição é importante, eu entendo que as ideias, que as opiniões, que as divergências, mas esse momento não é um momento de oposição, não é um momento, é um momento de nós juntarmos as nossas forças e levarmos o Vasco para o caminho que é o melhor caminho, que é o caminho das vitórias, que é o caminho das conquistas, é o caminho do resgate do clube que tem a melhor história, a maior história no esporte brasileiro desse país, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria registrar a presença do nosso primeiro vice-presidente, Eloy Ferreira, agradecer a presença, registrar a presença da nossa segunda vice-presidente, Sônia de Andrade, registrar a presença de Júlio Brant, que lidera a oposição do Vasco da Gama, agradecer e registrar a presença de Lars Grael, presidente da Confederação Brasileira de Clubes, glória do esporte olímpico brasileiro. Muito obrigado pela presença, Lars Grael. Agradecer a presença do vereador Felipe Michel, que também nos acompanha, e a todos vocês. Senhoras e senhores, nesse momento, eu gostaria de convidar para ocupar um lugar na tribuna o grande benemérito José Maquieira para a saudação oficial aos 120 anos do nosso clube. Por favor, grande benemérito José Maquieira. Maquieira, é nessa aqui. Todos os vascaínos estão aqui. Por que o Júlio Brandt tem que ser citado? Era mais fácil e a mais perto. Não, mas ele não quer que eu proteja aqui, que ele quer que eu proteja aqui. Não. Com a palavra, o grande benemérito José Maquieira para a saudação. Então, eu tenho aqui o desembargador. Senhor presidente dos trabalhos, deputado Carlos Osório, senhores membros e dirigentes do Clube de Regatas Vasco da Gama, demais presentes, esta é realmente um momento ímpar para todos nós que amamos o Vasco da Gama, que queremos que ele reencontre o seu caminho de grandeza numa quadra em que isso não está acontecendo
mas de forma alguma poderemos nos apequenar, seja em respeito à nossa extraordinária torcida, seja em respeito principalmente ao nosso passado. O Vasco tem algumas primazias singulares e inigualáveis do cenário esportivo brasileiro. Todos nós sabemos o que foi a luta épica que os nossos dirigentes, na década de 20, liderados por seu presidente, José Augusto Prestes, tiveram que enfrentar com as objeções políticas, para não dizermos indecorosas, que nos foram opostas pelo presidente da Associação de Futebol de então, que era o senhor Arnaldo Guinle. Não obstante a força política dos demais clubes de Zona Sul, como Flamengo, Botafogo e Fluminense, que não aceitaram o Vasco, campeão em 1923, ter negros da sua equipe, exigiram o afastamento de 12 atletas da nossa agremiação. Foi quando, em 1924, o nosso presidente, então, naquela carta extraordinária, que é uma das peças mais bonitas do nosso, não só do nosso acervo, mas como também pela luta social na busca da igualdade de raças do Brasil, conseguimos que a respeitabilidade do nome Vasco da Gama, não obstante tratar-se de um clube de Zona Norte, naquela altura, sem a força dos demais, ainda assim, o nosso presidente teve a coragem, teve a altivez de desfiliar o Vasco da Gama, para que só pudéssemos, então, retornar à federação, tão logo esses atletas fossem reintegrados. Essas primazias tiveram lugar depois, sequencialmente, a partir também da construção de São Januário, o maior estádio do Rio de Janeiro na época, que viria a ser palco de eventos igualmente memoráveis, onde podemos destacar, no início da década de 40, as visitas em todo o dia 1º de maio, que o presidente Getúlio Vargas fazia ao Vasco. E foi ali, na tribuna de honra do Vasco da Gama, que foi promulgada a Constituição das Leis do Trabalho. E não só, foi ali também que o maestro Villa-Lobos comandou o maior coral orfeônico que se teve notícia na história do país. Jamais repetido, repito, jamais repetido. Foi sempre em São Januário que nós tivemos eventos liderados pelo clube, dessa feita com o apoio do então Jornal dos Esportes, quando a mulher brasileira, a jovem brasileira, ainda não tinha grande participação no esporte. E se fizeram os Jogos da Primavera. Alguns devem estar lembrados disso. Não satisfeitos, fizemos depois os Jogos Infantis, integrando também os garotos, a criançada, na atividade esportiva da cidade, se não do país. Enfim, senhores, o Vasco tem realmente uma história ímpar. E ele é singular, igualmente sobremodo, nos seus próprios símbolos, que são esses que aqui estão representados por esta bandeira, mas que na época, 1898, foi antecedida pelo escudo criado por um artista especialmente contratado para a ocasião. E foi esse escudo que inspirou depois as bandeiras e, bem mais tarde, já na década de 40, os uniformes do clube. Esse escudo tem uma inspiração muito bonita. Nós sabemos que o bravo almirante Vasco da Gama
ele teve a sua epopeia Lusíada cantada por Luís de Camões. Foi Luís de Camões quem descreveu a saga deste extraordinário almirante no caminho para as Índias. E há uma passagem que é lenda, obviamente uma lenda, mas que nós incorporamos como verdadeira para conduzir os nossos destinos depois. Foi quando Vasco da Gama, nas proximidades do Cabo das Tormentas, jamais ultrapassado até então, enfrentou em plena noite uma tempestade terrível. E essa tempestade varreu do convés da nau capitânia do nosso almirante todo o parco instrumental de bordo que ele tinha até então. Desesperado, o almirante ajoelhou diante da proa do navio, a marujada completamente assustada. Mas ele pediu a ajuda de Deus nessa hora. Foi quando um facho de luz desceu sobre a caravela e cobriu a nossa cruz, evidentemente chamada de Cruz de Cristo, depois rebatizada de Cruz de Malta, mas isso é um detalhe histórico irrelevante para o momento. O fato é que aquele facho de luz conduziu Vasco da Gama para um porto seguro e depois, inclusive, o Cabo das Tormentas foi rebatizado como o Cabo da Boa Esperança. É uma das histórias mais lindas que nós temos para registrar e que está refletida no nosso escudo e depois nas nossas bandeiras e, finalmente, nos nossos uniformes. Não há outro uniforme nos clubes, a não ser panos coloridos, como nós sabemos. Nenhum outro uniforme tem essa simbologia que nós temos. Poucos sabem disso. E é importante divulgar essa certeza. E essa certeza nos dá uma convicção, já agora passando para o presente, que o Vasco, ele tem um compromisso com o vencedor. Diferentemente do princípio olímpico do barão Pierre de Coubertin, segundo o qual o importante dos esportes não é vencer nem perder, mas sim competir, esse espírito olímpico é muito bonito, mas não serve para os vascaínos. Não serve porque, ao assumirmos o nome desse almirante extraordinário, nós assumimos o nome de um vencedor. O Vasco, portanto, seja hoje, seja amanhã, e isso é muito importante saber, especialmente nesta quadra difícil que estamos atravessando, que o Vasco tenha consciência disso. O Vasco não pode entrar para competir, o Vasco tem que entrar para vencer. É essa condição fundamental que tem que imbuir e estimular a todos nós, o que não será conseguido sem a união dos vascaínos. É um apelo que eu faço nos meus 70 e tantos anos de Vasco da Gama, pai de vascaínos também, avô de vascaínos também, marido de vascaína também, onde todos nós alimentamos e temos a esperança de que os homens do Vasco da Gama saberão se unir em busca de um proveito maior, de um objetivo maior, que é o restabelecimento da grandeza do Vasco. Essa é a condição histórica que nós nos impusemos. É o que eu espero para todos. Obrigado. Muito obrigado. Grande benemérito José Maqueira. Antes de ouvirmos os presidentes dos poderes do clube, eu gostaria de dar a palavra aos dois deputados aqui presentes para uma breve saudação. Por favor, deputado Flávio Bolsonaro, à tribuna. Bom dia a todos, saudações vascaínas. Presidente, quero cumprimentar a mesa na sua pessoa, deputado Osório, deputado Chiquinho da Mangueira, parabéns aí pela iniciativa de comemorar, trazer aqui para dentro da Assembleia esse momento histórico do nosso clube de coração. Quero saudar todos aqui nas pessoas, os nossos presidentes presentes aqui na mesa, Campelo, Dinamite, Eurico Miranda. Eu, presidente, sou dessa geração que o Chiquinho estava comentando aqui, que eu escolhi o Vasco porque
era sentar na arquibancada e esperar o nosso time ganhar. O meu pai é de São Paulo. Obviamente que todo mundo tem a influência dos pais na hora de escolher o time de futebol. E o meu pai, por ser paulista, ele originalmente é palmeirense. E veio para o Rio de Janeiro muito cedo, ainda um jovem militar, quando passou para a Academia Militar das Agulhas Negras, onde eu nasci, na mãe Resende. E logo após, presidente, a gente foi morar em Marechal Hermes, exatamente onde tinha o campo do Botafogo na época. E o Botafogo foi o time que o Jair Bolsonaro abraçou aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo lá em casa é botafoguense. Olha a minha situação. Só que os senhores e senhoras vão se lembrar que naquela época o Botafogo estava, acho que quase 20 anos sem ganhar título, né? E o Jair insistia, me dava a camisa do Botafogo. Naquela época não tinha internet, mas se procurarem não vão achar foto minha com a camisa do Botafogo quando criança, que a primeira camisa que eu vesti foi a do Vasco. Porque naquela época, eu nasci em 81, então mais ou menos ali 88, 89, quando a criança escolhe o seu time. Estou vendo um garoto aqui, deve ter essa idade, 7, 8 anos de idade. Quanto? 11 já? Pô, o bigode não cresceu ainda, não identifiquei a sua idade verdadeira, mas uma criança, um garoto aqui vascaíno, parabéns aí ao pai, né, pela influência. E naquela época, presidente, o Vasco tinha um timaço. 89, a gente campeão brasileiro, era sentar na arquibancada e esperar o time ganhar, como eu falei. Bismarck, Boiadeiro, Sorato, Bebeto. Então, eu falei, pai, olha só, eu não vou querer ser sacaneado no colégio o resto da vida, não. Eu sou Vasco. Não adianta querer que eu seja Botafogo, que eu não vou ser Botafogo. E desde aquela época a gente viveu isso. Eu sou dessa geração. Eu acho que há muitas pessoas da minha geração que escolheram o Vasco por esse time vitorioso. Eu acho que um novo ciclo à altura veio no final da década de 90, né, quando o presidente Eurico Miranda montou um timaço também para nós. E aí a gente chegou até uma final de Mundial. Eu vi o nosso time jogar também. Eu sentava na arquibancada, Chiquinho, e eu tinha carteirinha da Força Jovem. Eu gostava de chegar cedo no Maracanã para conseguir pegar uma bandeira para balançar durante o jogo. Tinha orgulho disso. E nessa época, mais uma vez também, uma época áurea nossa, que traz muita saudosismo. Eu tenho certeza, Chiquinho, que temos uma geração dessa do final da década de 90, que hoje é vascaíno com orgulho. E a gente olha hoje para o Vasco com uma certa preocupação, sim, mas eu sempre fiz questão de nem entender como é que funciona a política no Vasco, Osório, para concluir. Eu sou torcedor, não importa quem está naquela cadeira, na linha do que o Chiquinho falou. Eu quero ver o Vasco vitorioso, eu quero ver o Vasco com a expectativa de futuro, eu quero ver um Vasco ganhando títulos de novo, e eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes pensam, têm esse sentimento também, esse caminho que a gente tem que seguir. Então, parabéns a todos vocês. O Brasil passa por um momento que eu acho que tem muito a ver até com uma máxima que abraça o nosso time. O Vasco é o time da virada. O Brasil está precisando de uma virada nesse momento. Eu tenho certeza que a gente tem pessoas competentes, presidente Campelo, para tocar esse projeto do Vasco. Não é voltar a ser grande, é o Vasco ser ainda maior. A gente ter esse lugar de destaque que a gente merece no futebol nacional e mundial. Então, parabéns a todos. Saudações vascaínas, que Deus os abençoe. Obrigado, deputado Flávio Bolsonaro. Com a palavra para a saudação, deputado João Peixoto, que representa o Vasco da Gama no Norte Fluminense, em Campos dos Goitacazes. Queria registrar a presença também do deputado Bruno Dauari. Aproveitando para registrar a presença do Sérgio Tavares Romai, vice-presidente do Conselho Deliberativo, do Rogério Fernandes, vice-presidente do Departamento Jurídico do Vasco, do Diego Henrique de Carvalho, vice-presidente de administração, do Pedro Seixas Correia, vice-presidente do clube, João Marcos Amorim, vice-presidente de finanças, Cláudio Real Fernandes, vice-presidente de relações públicas do Vasco da Gama. Com a palavra, deputado João Peixoto. Eu quero primeiro
agradecer a Deus por estar aqui hoje, para também prestar essa homenagem ao nosso querido clube de regata Vasco da Gama. Eu que não sou muito velho não, como vocês estão vendo aí, mas desde de menino que eu sou vascaíno. Quem que não se lembra? Os novos não. Viu Eurico? Daquele time do Vasco, Paulinho, Belino, Essa, Orlando e Coronel. Eu sou daquela época. Ali a gente via como que era o Vasco. E eu ainda pequeno, quando o Vasco perdia, eu até não, tá bom, perdeu, mas quando perdia para o Flamengo, para mim era uma doença. Eu ficava a noite toda sem dormir, olha, era uma coisa danada. Tinha que tomar calmante para poder dormir. Então, eu fico feliz e parabenizo aí o Chiquinho da Mangueira, o nosso querido Osório, que está presidindo essa sessão, de também estar aqui. Chiquinho da Mangueira e Osório, essa homenagem era para mim ter feito, há muito tempo era para mim ter feito, mas que eu estou aqui nessa casa desde 1994, que eu estou aqui nessa casa, e ainda não tinha feito essa homenagem ao Vasco da Gama, mas com certeza chegou ali o Chiquinho, o Osório, e fez essa homenagem. Eu estou aqui para parabenizar o Vasco, para que melhores dias virão, porque tenho certeza, já que nós fomos bicampeão invicto há 2 anos atrás, nós haveremos de ser de novo, se Deus quiser. Muito obrigado, parabéns ao Vasco da Gama. Obrigado, deputado João Peixoto. Com a palavra o deputado Bruno Dauari para a sua saudação. Eu aproveito para registrar a presença do senhor Ricardo Pereira de Vasconcelos, grande benemérito do Vasco, senhor José Carlos de Carvalho, benemérito do Vasco, Walter Ramos, benemérito do Vasco, Manuel Santos da Cunha, sócio remido e conselheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama, senhor José Arantes da Silva, sócio remido do clube. Com a palavra, deputado Bruno Dauari. Quero ser bem breve, mas inicialmente saudar meu companheiro de casa, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Carlos Osório, dizer da satisfação que é ocupar essa tribuna para falar um pouco dessa paixão que é o Vasco da Gama. Eu sou nascido em Niterói, tenho minha base eleitoral muito no interior do estado. Aí eu queria retificar o nosso presidente e lembrar, já está retificado. E lembrar que a gente também representa o Vasco lá no norte e noroeste fluminense do estado, mas o Vasco é muito grande, né? Eu estou aqui apenas para fazer essa saudação a todos vocês que compõem a mesa, que fazem o nosso coração pulsar a cada jogo. Eu me emocionei, continuo me emocionando com o Vasco. O Vasco, como disse o meu senador e amigo Flávio Bolsonaro, né? Eu também sou Força Jovem desde 1997 e também gostava de chegar cedo no Maracanã, me encontrar com o pessoal na UERJ, e a gente carrega esse sentimento dessas lembranças todas, Chiquinho, de muita história, muita festa, muita emoção, e é assim que a gente carrega o Vasco no coração. Saudar aqui o presidente Campelo, o presidente Eurico Miranda, dizer da importância de todos vocês na história do Vasco, que a gente possa continuar trilhando um caminho de sucesso, um caminho de união e muita paz para a conquista de muitos mais títulos para o nosso Vasco. Muito obrigado a todos vocês, parabéns Vasco da Gama. Obrigado, deputado Bruno Dauari, pela presença. Queria aproveitar também para registrar mais algumas presenças. Tiago Moreira, coordenador de televisão do Vasco, Luiz Dias, conselheiro do clube, Marcos Dias, conselheiro do Vasco da Gama, Leandro de Matos Coutinho, conselheiro do clube, José Manuel Blanco, conselheiro do Vasco, Cláudio Figueiredo Cardoso, conselheiro do clube, Eduardo Raia, conselheiro do clube, Anderson da Silva Coelho, diretor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora eu vou passar a palavra
aos representantes dos poderes do nosso clube e vou começar passando a palavra para o presidente do nosso Conselho de Beneméritos, presidente Eurico Miranda. E eu gostaria de fazer um registro. Primeiro, agradecer imensamente a presença do presidente Eurico Miranda nessa sessão. Presidente Eurico Miranda, todos nós sabemos e acompanhamos, é um vascaíno de 4 costados. E é emocionante, presidente Eurico, ver o seu esforço pessoal, nesse momento da sua vida, de estar presente em tudo que diz respeito ao Vasco da Gama. Agradecemos muito à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, agradece muito a sua presença honrosa nessa sessão, Vossa Excelência que preside o Conselho de Beneméritos, que é o poder moderador do Vasco da Gama, onde está a nossa experiência, aonde estão os vascaínos que construíram esse clube no passado e que colaboram com a sua prudência, com o seu aconselhamento na condução do seu futuro. Por isso, presidente Eurico Miranda, faço questão, em nome meu, da Assembleia Legislativa, da Presidência dos Trabalhos e certamente do deputado Chiquinho da Mangueira, agradecer a sua presença, agradecer o que Vossa Excelência representou na história do nosso clube e lhe passo a palavra nessa sessão solene em homenagem aos nossos 120 anos. Presidente Eurico Miranda. Eu teria muito a falar, mas eu vou falar curto, por uma série de... até por problemas meus. Mas eu só quero, além de agradecer pelo Vasco a homenagem, eu só quero deixar consignado uma coisa. Eu sei que é sempre no bom sentido, mas o Vasco não vai voltar a ser grande. O Vasco é grande. O Vasco é grande e nunca deixará de ser grande. Então, as pessoas não veem com... Eu sei, pode ser sempre no bom sentido, de que o Vasco vai voltar a ser grande. Não, o Vasco, não há hipótese do Vasco deixar de ser grande. O Vasco, toda e qualquer homenagem que é feita ao Vasco, com certeza, o Vasco é merecedor dela, independente dos seus homens. O Vasco, a instituição Vasco, jamais deixará de ser grande e uma das maiores instituições, se não a maior instituição desse país. Obrigado a todos. Muito obrigado, presidente Eurico Miranda. Eu gostaria também de registrar a presença, aproveitando aqui para fazer os registros e agradecer a presença de todos. Frederico Nunes, diretor do Vasco da Gama, Carlos Leão, conselheiro do Vasco da Gama, Bruno Barata, diretor jurídico do clube, Fábio Rodrigues, diretor jurídico do Vasco, Benício José Pires, diretor do Vasco da Gama, Sérgio Vampri, diretor do clube, Rogério Portugal Filho, diretor de cadastro do Vasco da Gama, Anderson da Silva Coelho, diretor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Gostaria de agora passar a palavra para o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, que preside um poder legislativo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por favor, com a palavra, presidente do Conselho Deliberativo do clube, Roberto Monteiro. Excelentíssimo senhor deputado Carlos Osório, deputado Chiquinho da Mangueira, saúdo a ambos os deputados por essa belíssima homenagem ao nosso clube e saudando a vocês, estou saudando toda essa mesa que compõe essa sessão solene hoje. Eu já tive a oportunidade de fazer sessões em homenagem ao Vasco na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, obviamente
nunca tive a oportunidade de estar aqui na Alerj. Quero dizer que essa homenagem aos 120 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama é uma coisa que a todos nós vascaínos sempre ela engrandece como enaltece. Quanto mais nós quanto mais nós reafirmamos a grandeza do Vasco para a nossa sociedade, mais a nossa sociedade entende que o Vasco não é apenas um clube de futebol, é uma instituição centenária, uma instituição que a gente pode afirmar que na relação luso-brasileira é a maior instituição de Portugal, fora de Portugal, onde isso nos dá muito orgulho dessa relação com os lusos brasileiros. E aí cada um tem um momento histórico para dizer sobre a sua vida, sobre essa questão da passagem do aniversário do Vasco, sobre essas comemorações. Obviamente, todo mundo começa dizendo na infância, eu acho que isso é muito pertinente, porque todo mundo, de alguma forma, uma grande maioria dos vascaínos, eles são levados a torcer para o Vasco, não sabem muito bem, muitas vezes, oriundos pela própria família. A família de vascaínos, pai que passa para o filho, tio, avô, e foi assim em boa parte dos que aqui estão presentes, com algumas exceções. E aí você não sabe muito bem como que você, naquele momento, decidiu ser Vasco. A verdade é essa, 7 anos, alguns, como aqui falou o orador que antecedeu, o deputado falou que foi por causa das vitórias, na geração de 90. Eu já sou de uma geração anterior, e olha que eu tive que confrontar uma geração em que a gente tinha já lá naquele tempo, já tinha aquela perseguição do pentavice-campeonato, quando a gente enfrentava, era Roberto e Zico, então a gente tinha aquela adversidade de um momento. Imagine ser vascaíno num momento de adversidade. E eu, pessoalmente, sou daqueles que sempre fui da adversidade. E muito mais, né, me orgulho, porque quando a gente escolhe ser o Vasco, torcer para o Vasco, e a gente depois descobre a grandeza do Vasco, que é relatada por vários desses grandes homens do Vasco. Os decanos aqui, o Maquieira aqui que falou no microfone, doutor José Maquieira, está aqui o decano Zé Carlos Osório, o próprio decano Eurico Miranda, dentre outros, grande benemérito também, decano do Vasco, Itamar de Carvalho, Walter Ramos, grande benemérito, dentre tantos outros homens que fizeram a história do Vasco, que tem uma passagem de identificação ao nosso clube, da qual todos nós nos orgulhamos. E da qual eu mais me orgulho, porque quando a gente descobre que o Vasco, depois que a gente tem aquele, não é pela vitória somente, mas aquele clube que lutou contra o racismo, aquele clube que lutou pela igualdade, aquele clube que não se deixou vencer, aquele clube que mesmo isolado foi para as frentes de todas as trincheiras possíveis, até mesmo no futebol, no embate esportivo, é disso que nos orgulha. Isso é de uma para quem tem isso como um guardado histórico e um legado histórico da mais alta importância. Então, o Vasco é aquele instrumento que para alguns foram pelas vitórias, para outros pela paixão do embate, e para outros, quando descobrem o legado que o Vasco tem dentro da sua história, cada vez se tornam até mais fanáticos e mais orgulhosos, coisa que os outros não têm o que oferecer. Muitos dos outros torcem pelos outros clubes pelo momento das suas vitórias, mas quando vão descobrir a história dos seus clubes, ficam até envergonhados, porque não tem a história da grandeza do Vasco. Essa é a nossa diferença com qualquer outra agremiação que possa querer fazer algum nível de competição, que essa competição nós vamos estar sempre à frente de qualquer outro adversário. Então, nesse sentido, aproveitando esses momentos, que eu acho que esses momentos são importantes para reafirmar isso, porque do que eles têm vergonha, nós temos orgulho. Então, nesse sentido, deputado Carlos Osório, Chiquinho da Mangueira, eu acho que esses momentos são momentos de reafirmar. E dizer que, obviamente, o Vasco, nesses 30 anos, o Vasco não é feito por pessoas. O Vasco foi feito por esses grandes homens que passaram na vida do Vasco. Todos nós sabemos que nós, de alguma forma, somos apenas passageiros nesse momento. Estamos sentados numa cadeira, mas amanhã não estaremos.
Mas o que fica para nós aqui é o que nós podemos ainda aperfeiçoar na vida do Vasco. Isso que é o que cada um deve buscar na sua fronteira de luta, fazer de melhor. Nesse sentido, que é importante, o Vasco tem a sua institucionalidade, os homens têm que respeitar as suas institucionalidades, porque são nessas institucionalidades que o Vasco se fortalece. O Vasco não se fortalece na grandeza de uma única pessoa ou de uma única liderança. O Vasco se fortalece pela sua grandeza institucional. Eu não estou do Vasco seguidor de ninguém, nem quero que ninguém seja seguidor de ninguém. Eu sou seguidor do Almirante, eu sou seguidor do Clube de Regatas Vasco da Gama, e isso é que me faz cada vez mais apaixonado pelo meu clube. Então, eu, dentro dessa curta fala, porque eu sei que tem aquele pedidinho daqui dos 5 minutos, eu peço aos senhores que façam a reflexão. A reflexão que com todo respeito àqueles... Nós devemos ter união, mas nós também temos que ter o debate, que é o debate que nos faz crescer. É o debate que aponta os rumos para onde nós devemos ir e para onde nós vamos avançar. E é nesse sentido, deputado Carlos Osório, Chiquinho da Mangueira, acho que nós devemos enaltecer e cada vez mais engrandecer a nossa instituição, comprar esse debate com a nossa sociedade que não sabe da grandeza, eles lá não sabem da grandeza que nós sabemos que o Vasco tem, e cada dia mais nós devemos reafirmar. Nesse sentido, parabenizando a todos vocês, saudações vascaínas, muito obrigado. Obrigado, Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo do clube. Queria registrar a presença do grande benemérito Otto Carvalho, membro do nosso Conselho Fiscal. Grande benemérito Itamar de Carvalho, obrigado pela presença. Registrar a presença do senhor Rodrigo Saavedra, vice-presidente de patrimônio do clube. Antônio Dias Mendes, vice-presidente da controladoria do clube. Cleiton Leal, diretor da sede do Calabouço. Flávio Costa, sócio benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Paulo Morgado, vice-presidente do clube Orfeão Português. Ney Moreira da Fonseca, desembargador. Muito obrigado, desembargador, pela presença. Obrigado pela presença, Joaquim de Souza Correia, conselheiro do Vasco. Dirley Rezende Marques, conselheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E obrigado também, Carlos da Silva Silveira, conselheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Gostaria de passar agora a palavra ao nosso querido Mussa, presidente da Assembleia Geral do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom dia a todos, vascaínos, conselheiros, benemérito, grande benemérito, deputados aqui presentes. Hoje é um dia muito importante para o nosso querido Vasco da Gama. Esta homenagem é uma homenagem importantíssima. Eu queria também fazer meu agradecimento aos deputados dessa casa, em especial ao deputado grande vascaíno Roberto Osório. Agradecimento a todos. Hoje é um dia muito feliz para todos nós vascaínos, e hoje vai ser extensa essa homenagem até a noite lá na sessão solene na Lagoa. Muito obrigado a todos e viva o Vasco. Se Deus quiser, o Vasco não para, o Vasco está firme e vamos em frente com a colaboração de todos os vascaínos. Muito obrigado a todos e um bom dia para todos. Obrigado. Muito obrigado, presidente da Assembleia Geral, Mussa. Queria aproveitar para registrar a presença do Jorge Curti, grande benemérito do clube, do Bruno Iglesias, diretor de patrimônio, Carlos Costa, diretor de marketing, Marcos Neves, diretor de esportes aquáticos, Delmar Pereira da Silva, diretor e conselheiro do clube, José Pinto Monteiro, diretor do clube, Daniel Costa, diretor de comunicação, Carlos Alberto Araújo, também diretor do Clube de Regatas Vasco da Gama, José Ribamar de Melo Pereira, também diretor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora, com a palavra, Edmilson Valentim, presidente do Conselho Fiscal do Clube de Regatas Vasco da Gama, deputado estadual, nosso colega nessa casa. Uma honra muito grande tê-lo aqui também, deputado Edmilson Valentim. Bom dia a todos. Eu gostaria
de fazer realmente o registro da enorme alegria, uma satisfação realmente muito emocionante de estar presente na comemoração nesta casa, por onde estive aqui durante muitos anos, e fizemos vários registros, eu, Roberto, Dinamite e outros vascaínos, mas estar comemorando 120 anos. 120 anos não é qualquer instituição no Brasil que chega a essa marca. Então, Osório, que não tive a alegria de conviver aqui, mas muitas das vezes, quando foi secretário executivo da organização do Pan-Americano, convivemos muito, né? Debatemos muito sobre as perspectivas do esporte do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Chiquinho, com quem convivi muito tempo aqui. Realmente a iniciativa, ela se coaduna com esse momento em que o esporte brasileiro, a vida do país, se pergunta sobre as perspectivas do nosso país, do nosso Estado, das questões importantes que dizem respeito ao povo brasileiro. E eu diria que não é que quando uma instituição como o Clube de Regatas Vasco da Gama completa 120 anos, quer dizer muita coisa ao nosso país e ao nosso povo. E essa é a marca da história do Vasco da Gama desde a sua fundação, e que nos faz chegar aqui, apesar de termos passado por muitas revoltas, muitos problemas. Mas o Vasco chega em 2018 com a pujança e a grandeza registradas aqui pelo presidente Eurico Miranda, de uma forma muito simples. O Vasco é grande, porque ele consegue exatamente dentro de si receber a grandeza de cada um dos vascaínos, de cada um desses brasileiros, e fora do Brasil também, mas principalmente dos brasileiros que abraçaram a causa de torcer pelo Vasco da Gama. Nós temos uma plateia repleta de grandes vascaínos, de grandes contribuições, e todos aqui torcem, querem o bem do Vasco da Gama. Eu me associo a esse desejo e quero dizer que nesse momento eu presido um dos poderes do clube, Conselho Fiscal, que tem essa tarefa difícil, complicada de fazer, de ser um poder fiscalizador. Mas se nós enxergamos essa tarefa e essa missão como uma contribuição para que o Clube de Regatas Vasco da Gama continue a crescer, é uma missão passageira, e digo que a honra de estar aqui nesse momento, a honra de ser conselheiro do Vasco, a honra de ser benemérito do Vasco, ela só reforça o meu compromisso em somar a esse esforço de união, Chiquinho, de união em torno do Clube de Regatas Vasco da Gama, sem abrir mão do debate, sem abrir mão das visões e opiniões que cada um de nós aqui tem sobre os rumos do Vasco da Gama.
mas sabendo estabelecer o limite em que esse debate, em que essas ações somem para um contínuo fortalecimento do nosso clube. Então, a emoção de estar nesse momento histórico de 120 anos se soma a responsabilidade de não deixar que atitudes pequenas, de não deixar que as idiosincrasias dos debates possam suplantar o gigante que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, a sua missão. E eu acredito nisso. Essa instituição, ela se constitui de uma fortaleza que só cresce por mais dificuldades que nós já enfrentamos e tenhamos que enfrentar. Mas o orgulho de ser vascaíno, o sentimento de ser vascaíno, a história do Clube de Regatas Vasco da Gama tende a fazer com que este clube, o nosso amado clube, ele continue a crescer e a se fortalecer. Então, parabéns, meus colegas, Chiquinho, Osório, rever aqui meus colegas deputado Flávio, o nosso João Peixoto, deputado Bruno Dauari, todos os conselheiros, beneméritos, grandes beneméritos, vascaínos, aqueles que nos assistem nesse momento pela TV Alerj, funcionários, muitos que nos acompanharam ao longo de todos esses anos. Cada um de nós aqui, eu tenho certeza, seja da diretoria, seja quem não está na diretoria, seja quem está na oposição, eu tenho certeza que nós vamos ter a maturidade e a responsabilidade de continuar fazendo o Vasco grande como ele é. Essa é a palavra de ordem. Grandeza para continuar fazendo crescer o sentimento vascaíno que aflora pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço a todos, ao Vasco tudo. Muito obrigado, Edmilson Valentim, presidente do Conselho Fiscal. Aproveito também para registrar a presença e agradecer Renato Porto Neto, conselheiro do clube, Coronel Cássio Capelli, comandante do Corpo de Bombeiros do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença, grande vascaíno. Queria agradecer a presença do Marcelo dos Santos Mendes, conselheiro do clube, Igor Alex, ex-jogador de 88 a 98, obrigado, Igor. Cauã Valente, atleta do Vasco Sub-11, que vai participar do final aqui do nosso ato, futuro do nosso clube, obrigado. Queria agradecer a Larissa Soares Pereira, assessora do deputado Luiz Martins e vascaína. Queria agradecer a presença do Alexandre Arraes, vascaíno, vereador do Rio de Janeiro. Queria agradecer Marcelo Holanda pela presença. Nesse momento, senhoras e senhores, eu vou passar a palavra para o ídolo eterno do Clube de Regatas Vasco da Gama, o meu ídolo, o ídolo da minha geração, ex-presidente do clube, que nos honra muito com a sua presença. Representou o Vasco da Gama por vários mandatos aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e é objeto de carinho de todos os vascaínos em todo o Brasil. Notem, senhoras e senhores, que nós temos nessa mesa, à exceção do presidente Calçada, que apenas não está aqui por um compromisso médico, porque gostaria de estar aqui e manda a todos a sua saudação. Nós temos aqui, contando com o presidente Calçada, todos os presidentes do Clube de Regatas Vasco da Gama vivos. Isso mostra a história, a continuidade e também a união e o entendimento que cada um teve o seu papel no seu momento histórico e ajudou a levar o nosso clube adiante. Roberto Dinamite, eu me lembro, no meu aniversário de 15 anos, o meu avô, José do Amaral Osório, me deu de presente de aniversário a sua presença de surpresa na minha festa, que eu nunca vou esquecer. Roberto Dinamite, passo a palavra
e agradecimento como vascaíno, como torcedor, por todos os gols e por todas as alegrias que você deu a todos nós ao longo da sua linda e brilhante carreira como jogador do Vasco e depois como dirigente do nosso clube. Com a palavra, ex-presidente Roberto Dinamite. Senhoras e senhores, bom dia. Para mim é um momento muito especial, porque falar do Vasco toca, mexe com todos nós, mas primeiramente quero agradecer ao deputado Carlos Roberto Osório, agradecer ao deputado Chiquinho da Mangueira, agradecer também ao atual presidente, que foi, acima de tudo, meu médico, mas o atual presidente, Alexandre Campelo, ex-dirigente, ex-diretor, ex-presidente, mas hoje presidente do Conselho de Beneméritos, Dr. Eurico Miranda, presidente do Conselho Deliberativo, o Roberto Monteiro, presidente do Conselho Fiscal, Edmilson Valentim. O nome do Mussa é difícil falar para caramba, mas vou ficar com o Mussa somente, que é o nosso presidente da Assembleia do Clube de Regatas Vasco da Gama. Falar do Vasco, para mim, é motivo, torno a dizer, motivo de muito orgulho. Eu vou ser bem sucinto e rápido, porque o Mussa já me cobrou isso aqui, para mim não ficar falando muito, mas, ao mesmo tempo, até aproveitando a oportunidade, parabenizar não só o presidente, mas a vice-presidente do Vasco da Gama. Falar do Vasco é fácil, porque eu iniciei ali aos 15 anos e joguei até os 38. Então, eu vou ser bem sucinto, bem direto. Primeiro, agradecer, na pessoa do presidente Agatino da Silva Gomes e também de Antônio Soares Calçada, duas pessoas que... O Agatino foi o meu primeiro presidente dentro do Vasco da Gama, o seu Calçada ao longo do período maior dentro do clube. Então, agradecendo a esses dois, agradeço a todos os ex-presidentes e também o atual presidente do Vasco. Falar da minha trajetória, da minha carreira de 20 anos dentro do Vasco e falar da história do Vasco, de Barbosa, de Ademir, do Expresso, Expressinho, Expresso da Vitória, de grandes equipes do nosso querido Vasco da Gama, mas dizer de uma forma bem direta, o Vasco foi tudo na minha vida, o Vasco me deu a condição de ser o atleta, o jogador, o homem, o filho, o pai, porque iniciei ali com 14 para 15 anos e cheguei a essa marca que é interessante colocar, mais de 1000 partidas com a camisa do Vasco, maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro de campeonatos brasileiros com a camisa do Vasco, maior artilheiro do campeonato carioca com a camisa do Vasco. Então isso para mim é motivo de muito orgulho, porque vesti ao longo desses anos, são 20 anos praticamente, vesti com muito amor, com muito respeito, e numa troca que é a troca mais simples e singela, é uma troca de carinho, de amor, quando eu digo de respeito de todos que estão hoje aqui, independente de dirigente, de presidente, de atletas ou ex-atletas, ou do torcedor comum, do torcedor não só de organizado, mas do torcedor do dia a dia do Vasco. Eu sempre busquei isso de uma forma muito singela e muito simples. Nunca me coloquei como Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, sempre como Roberto, acima de tudo, o cidadão, o ser humano, e também ídolo porque o torcedor que te enxerga dessa forma. Não é você que se torna e que se faz ídolo, o torcedor que te enxerga dessa forma, através do seu trabalho, dos seus gols, das suas conquistas, e também até de derrotas que a gente, em cima disso, nós conseguimos aprender e a crescer. Então é muito bom poder falar isso hoje aqui para vocês, e principalmente por onde eu tenho passado, porque essa relação Roberto-Vasco, ela não separa. Por onde eu passei, por onde
tenho ido em todo o Brasil. Essa última semana fui a Manaus, no interior de Manaus, e o carinho do torcedor vascaíno, a recepção, jogando, levando o time de Master do Vasco para participar daquele evento. Então, presidente, até aproveitando a oportunidade, nós precisamos, dentro desse projeto do Vasco, de conquistar novos associados, e eles estão muito interessados, e eu também me coloco à disposição para que isso realmente possa acontecer, caso se torne necessário. Eu ficaria aqui a tarde toda ou a noite toda falando do Vasco, falando da trajetória e da vida, né, que todo mundo aqui já se falou com relação ao início dessa união, que foi a importância do Vasco, né, de fazer, ser colocado em segundo plano, mas que depois mostrou a sua força, não discriminando, construindo seu próprio estádio. Então, acho que tudo isso é fruto dessa união, do trabalho de carinho e que é fundamental na vida de todos nós. O que eu pediria aqui, hoje, nesse momento, presidente Carlos Roberto Osório, é que nós não ficássemos só no discurso, que nós fôssemos para a prática, principalmente dentro dessa relação institucional, Clube de Regata Vasco da Gama, os poderes do clube, que nós pudéssemos, dentro disso, não só procurar dar a nossa contribuição à instituição, dentro daquilo que for possível. Eu sempre me coloco, e já falei isso para o presidente, porque muitas das vezes é melhor você estar um pouco afastado para não atrapalhar o trabalho de quem está ali dentro, fazendo e vivendo o seu dia a dia. Então, Alexandre, ou senhor presidente Alexandre Campelo, pode ter certeza de que, se eu não puder contribuir com algo ao meu clube, eu não vou atrapalhar. Então, acho que isso já é alguma coisa de importante para que o Vasco realmente possa caminhar de uma forma mais tranquila. As dificuldades que o Vasco tem, os outros clubes também têm. Agora, quando eu digo dificuldades financeiras, todo mundo tem, até o que fala que está aí com tudo que está em dia, tem dívidas também. Então, eu acho que o momento é esse, não só no dia de hoje, mas no dia a dia do nosso clube, né, que nós possamos realmente dar a nossa contribuição em benefício do Clube do Regatas Vasco da Gama. Mais uma vez dizer, obrigado, Vasco, por ter me dado a oportunidade de me tornar esse jogador que fui, esse pai, esse filho, e de ter, por parte do Clube de Regatas Vasco da Gama, todo o apoio, todo o incentivo, tudo aquilo que eu precisava. E nessa troca, que eu torno a dizer que foi uma troca de muito respeito, de muito carinho, e foi uma troca muito pura e verdadeira, porque aqui, qualquer um dos senhores dirigentes, qualquer um dos presidentes do Vasco, qualquer um dos companheiros atletas do Vasco, qualquer um dos funcionários do Vasco, sabe que sempre teve no Roberto uma pessoa amiga e uma pessoa que sempre buscou, acima de tudo, não discriminar, dar um tratamento a todos com igualdade, desde o presidente atual ao funcionário mais simples do Vasco da Gama, sempre os tratei com uma forma digna de respeito. Então é isso que nós buscamos, é isso que eu espero do nosso Vasco, que a gente possa estar forte internamente para que a gente consiga atingir os objetivos, que é o objetivo de milhões de torcedores de Vasco, de ver um Vasco competitivo, um Vasco forte, um Vasco conquistando títulos, não só dentro do campo, mas conquistando isso que é fundamental, dentro dessa relação entre todos nós, de respeito e de troca. 120 anos. Eu tenho consciência que passei e faço parte da história do Vasco, mas muitos outros, não só presidente, mas muitos outros atletas fizeram e fazem parte da história do Vasco, e não só no futebol, no remo, na natação, no atletismo. Veja ali a Solange simbolizando mais uma vez isso, porque nós começamos, eu correndo ali dentro do campo e ela correndo na pista do Vasco. Então é isso. Esse é o Vasco que eu quero e que espero que seja um Vasco mais igual entre nós. Não o Vasco mais igual lá atrás somente, o Vasco mais igual entre todos nós, de respeito,
de troca, para que realmente a gente possa fazer do Vasco um Vasco cada vez mais forte, mais competitivo, mas acima de tudo, um Vasco com mais amor no coração. Muitas das vezes eu recebi hoje uma mensagem falando da humildade, e muitas das vezes as pessoas confundem humildade com você ser uma pessoa boba ou uma pessoa que não se posiciona, e não é isso. Humildade é saber olhar e ver e reconhecer a pessoa que está ali do lado, né? Então, eu com toda a humildade, eu quero dizer aqui a vocês, obrigado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito obrigado, Roberto Dinamite. Muito obrigado mesmo pela sua presença e muito obrigado por tudo que você fez pelo nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Queria registrar a presença do Pedro Duarte, vascaíno, meu colega de partido. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, agora representando os associados do clube, eu gostaria de chamar o decano do clube, com quase 80 anos de vida associativa, para fazer o uso da palavra, o meu tio, grande benemérito, José Carlos Osório. Por favor. Eu queria apenas informar a todos, vocês notaram que o presidente da diretoria administrativa foi o único da mesa de honra que ainda não fez o seu pronunciamento. Nós faremos, ao encerramento dessa sessão, a outorga ao Clube de Regatas Vasco da Gama da medalha Tiradentes, a maior comenda do estado do Rio de Janeiro. O presidente, em nome do clube, fará o recebimento da medalha e imediatamente após fará a sua saudação, encerrando assim o nosso evento. Com a palavra, o grande benemérito, decano dos sócios do Vasco, José Carlos Osório. Boa tarde a todos. Presidente Carlos Roberto, Chiquinho da Mangueira, grandes figuras do Vasco da Gama, que hoje ocupam os poderes do clube, vascaínos em geral, beneméritos, diretores e a torcida do Vasco da Gama. É para mim um motivo de muito orgulho estar aqui nesse momento e comemorando os 120 anos. Sou sócio do Vasco há 75 anos. Já fui agraciado como também o sócio mais longo tempo como associado. Tenho 80 anos de idade, meu pai me colocou como sócio aos 5 anos de idade. Então, nesse momento, me permitam rememorar o que foi a minha infância, o seu avô, o meu pai, como eles nos influenciou para o Vasco, como eles demonstravam emoção, carinho, viviam o Vasco dia a dia, e nós aprendemos com ele, diuturnamente, esse sentimento de amor ao Vasco, de paixão pelo Vasco. Era o tempo que se via, e nós íamos a tudo, era basquete, remo, waterpolo, boxe, atletismo, futebol, tudo. Íamos a todos os esportes e aprendemos desde garoto a viver o Vasco, a sentir a grandeza do Vasco. Realmente, muito se falou aqui sobre a grandeza do Vasco. O Vasco é muito grande, o Vasco será eterno. Como dizia Ciro Aranha, enquanto pulsar no coração de uma infantil, o Vasco será eterno. Outra grande figura do Vasco da Gama, que nós reverenciamos, que foi um dos principais presidentes do clube e que deram ao Vasco um status fantástico quando da sua presidência. É com muito... Permitam falar mais uma vez do meu pai, do seu avô, porque o Vasco é tradição, o Vasco é família, o Vasco é amor. E ele encarnava isso tudo e conseguiu nos transmitir a todos nós esse sentimento do Vasco da Gama. Eu agradeço essa oportunidade e só lamento ele não estar aqui presente, o orgulho que ele teria ao vê-lo presidir essa sessão magna. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, grande benemérito José Carlos Osório. Dentro do espírito que nós hoje temos aqui nessa sessão, de ter, enfim, as diversas correntes do clube manifestadas e presentes aqui nessa sessão, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o conselheiro Júlio Brant, que representa um segmento do clube, enfim, para que ele possa também dar a sua mensagem. E dizer que nós vamos encerrar com a palavra do presidente da Confederação Brasileira de Clubes, Lars Grael. Já estamos estourados no tempo. Nós vamos, eu e Chiquinho, prestar homenagens oficiais a todos os presidentes de poderes do clube, uma moção pelos 120 anos do Vasco,
e em seguida, na sequência, encerramos o evento com a outorga da maior comenda do Estado ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Com a palavra, Júlio Brandt. Presidente, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Queria saudar a mesa em seu nome. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Quando o Osório comentou comigo dessa iniciativa há uns meses atrás, eu prontamente disse, excelente oportunidade de a gente homenagear o clube nesse momento. Eu tive agora, recentemente, em Portugal, a trabalho. Vou fazer uma rápida transferência nossa daqui do Brasil a Portugal. E tive conversando com amigos que hoje concorrem à presidência do Sporting e pude ver o nível de respeito e o nível de importância que eles nos dão, que eles dão ao Vasco da Gama. Muitas vezes nós perdemos essa perspectiva. Eu tive reuniões, fui convidado a participar de uma série de reuniões no Sporting para discutir e debater o futuro do futebol e o futuro da relação entre Brasil e Portugal. Isso por conta da importância e da grandeza dada ao Vasco. O Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, colocou aqui com muita precisão a importância que o Vasco tem na relação Brasil e Portugal. E eu pude perceber isso em loco, perceber isso por experiência própria. Lá atrás, o grande benemérito Zé Carlos Osório colocou que ele foi sócio aos 5 anos de idade. Eu vivi Vasco com meu avô, também tive essa oportunidade, mas o avô me dizia o seguinte, que eu só podia me tornar sócio quando fizesse 10 anos, que era quando eu teria a consciência do que eu queria de fato. E então ele me tornou sócio aos 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, eu ganhei o título de sócio naquela época e fiquei muito feliz com isso. E vivi essa história toda de Vasco muito grande, e a relação Brasil e Portugal também intensamente. Queria dizer o seguinte, nos cabe, diante de tudo que foi dito, por todos os vascaínos que aqui falaram, e falaram muito bem em relação à história do clube, nos cabe a responsabilidade de continuar escrevendo histórias tão grandiosas quanto as que nós ouvimos aqui. Esse é o dever de nós que estamos aqui hoje, vivendo o Vasco na sua intensidade e vivendo o Vasco na sua plenitude. Nos cabe honrar o nome do Vasco, nos cabe honrar essa história e nos cabe continuar escrevendo histórias tão grandiosas quanto a que nós ouvimos aqui nessa solenidade. Então eu queria assumir o compromisso aqui, enquanto vascaíno e conselheiro, de que trabalharei diuturnamente junto com meus colegas para que a grandeza aqui mencionada seja mantida e ainda potencializada no seu futuro. Obrigado mais uma vez, Osório, pela oportunidade. Obrigado a todos os presentes. Saudações vascaínas. Obrigado, conselheiro Júlio Brandt. Queria passar a palavra para encerrar esse momento de fala, o presidente da Confederação Brasileira de Clubes, medalhista olímpico Lars Grael, que muito nos honra com sua presença. Lars, eu gostaria de dar o meu testemunho do seu trabalho à frente da vela brasileira, como atleta, como dirigente, do seu trabalho à frente do Ministério dos Esportes, da importância que você teve para a construção do esporte olímpico no Brasil. Por isso, com a palavra, Lars Grael. Muito bom dia a todos. Eu queria saudar o excelentíssimo presidente desta sessão, deputado estadual Carlos Roberto Osório, deputado estadual Chiquinho da Mangueira, ambos parlamentares que muito contribuíram para o esporte fluminense, consequentemente para o esporte nacional. Aqui represento o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, Dr. Jair Pereira, que não pôde estar presente hoje em função de tratamento médico, mas venho com muito orgulho como cidadão carioca, como torcedor do Vasco da Gama. Não tem como eu não ser simpático ou torcedor por um clube que carrega em seu nome, antes da sua história de glórias do futebol, ele é um clube de regatas, que carrega em seu nome a grandiosidade do nome do almirante Vasco da Gama, que carrega em seu brasão o símbolo de uma nau, de uma embarcação à vela. Clube que, de tantas glórias que deu ao esporte brasileiro, também tem o orgulho de carregar a honra de ter dado ao Brasil
uma das medalhas de ouro do atletismo de Ademar Ferreira da Silva, grande amigo, um herói do esporte olímpico brasileiro. Vasco da Gama, além das suas glórias do futebol, da dedicação, da competência, da paixão de atletas como Roberto Dinamite, presidente Alexandre Campelo, vive um momento singular. Eu acho que eu que acompanho o esporte de uma forma ampla, como atleta olímpico que fui medalhista na vela, como treinador, como dirigente, como secretário nacional de esportes que fui, ou secretário estadual de esportes do estado de São Paulo, o Vasco hoje vive um momento, nessa celebração dos 120 anos, é um momento onde é fundamental a união, porque divergir é democrático, o contraditório é importante, mas a união é fundamental, e eu vejo um ambiente muito propício através dessa celebração, a quem devo então saudar a iniciativa dessa sessão solene, aos deputados Chiquinho da Mangueira, ao deputado Carlos Roberto Osório. Parabéns ao Vasco da Gama. Muito obrigado, Lars Grael, nos honra muito com sua presença e, obviamente, como vascaíno, queria pedir a consideração da Confederação Brasileira de Clubes para os projetos que o Vasco da Gama vem apresentar a essa instituição. O presidente do Conselho de Beneméritos solicitou o uso da palavra e, por favor, presidente Eurico Miranda, informando que essa é a última manifestação que nós teremos, passaremos as moções e a entrega da medalha Tiradentes, mas, como pede a palavra o presidente do Conselho de Beneméritos, com a palavra, presidente Eurico Miranda. Eu só queria registrar que, na verdade, hoje o que está acontecendo aqui são manifestações dos vascaínos perfeito, sem nenhum reparo. O reparo que eu faço é que aqui eu acho que não se pode ter nenhum tipo de discriminação, e aqui não é manifestação política de Vasco. Então, eu não posso chegar e participar de que venha um representante de uma corrente política. Eu não vim aqui para ter de correntes políticas. Não. Eu venho aqui do Vasco. A corrente é uma só, é Vasco. Então, eu quero deixar registrado que, se chamar para um representante de uma corrente política, tem que chamar das 700 correntes políticas que tinham que ter. E esse não é o caso aqui. Então, o caso aqui é outro. Eu acho que a homenagem está linda, é uma beleza, mas eu não posso deixar de registrar isso. Quer dizer, aqui, e tem uma coisa, para o Vasco, instituição, a figura mais importante que está aí, eu não falei de mim. Se eu for falar de mim, eu vou ficar aqui 3 horas. Mas a figura mais importante e que representa o Vasco é o presidente do Vasco. Isso é que tem que ter o respeito da instituição. Eu só queria deixar registrado isso. Perfeitamente. Bom, o objetivo era exatamente na linha que você falou, dar voz a todos. Agradeço a manifestação importante, mas entendo que a gente tem aqui todas as correntes representadas na mesa, as principais correntes do Vasco estão representadas. Foi essa a minha interpretação, mas enfim, seguimos com as homenagens. Eu gostaria de pedir ao mestre de cerimônias para que a gente pudesse agora proporcionar a entrega das moções a que nós fazemos um agradecimento e um reconhecimento aos líderes do Vasco da Gama aqui presentes. Nesse momento, esse é um reconhecimento, um agradecimento oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que representa 16 milhões de cariocas e fluminenses que reconhecem a importância do Clube de Regatas Vasco da Gama e dos seus dirigentes. Por favor, eu peço ao Chiquinho da Mangueira para que me acompanhe. Nós vamos fazer aqui mesmo
a entrega das homenagens. Por favor. Bom dia, deputado Carlos Osório. Bom dia, deputado Chiquinho da Mangueira. Entrega de moções de aplausos e congratulações ao Clube de Regatas Vasco da Gama, representado neste ato pelo seu presidente, Alexandre Campelo de Oliveira. Alexandre Campelo da Silveira. Me desculpem. Ao Conselho de Beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama, representado neste ato pelo seu presidente, Eurico Ângelo de Oliveira Miranda. Ao Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama, representado neste ato pelo seu presidente, Roberto Monteiro Soares. Ao Conselho Fiscal do Clube de Regatas Vasco da Gama, representado neste ato pelo seu presidente, Edmilson José Valentim dos Santos. A Assembleia Geral do Clube de Regatas Vasco da Gama, neste ato representada pelo seu presidente, o grande benemérito Fauê Xerene Jesus. Ao senhor Antônio Soares Calçada, presidente de honra do Clube de Regatas Vasco da Gama, por compromisso médico, não pôde estar representado e receberá a honraria em outra oportunidade. O senhor Roberto Dinamite, ex-presidente e ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Passa a palavra. Senhoras e senhores, é chegada a hora de nós fazermos a homenagem principal, a outorga da medalha Tiradentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama, nesse momento que o nosso clube completa 120 anos de história. A proposição da medalha Tiradentes foi apresentada por mim, com apoio de Chiquinho da Mangueira, e a unanimidade do plenário. Veio a votação no plenário, foi aprovada por unanimidade por deputados que representam todas as colorações clubísticas do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de convidar o presidente Alexandre Campelo da Silveira e o nosso jovem atleta aqui presente, o Cauã, que suba aqui à tribuna de honra para que a gente possa fazer a entrega da medalha. O Cauã sobe à tribuna de honra representando o futuro do nosso clube e o dito do nosso ex-presidente Ciro Aranha, de enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Por favor, presidente Alexandre Campelo de Oliveira, com a responsabilidade de representar nesse ato os milhões de vascaínos no Brasil e no mundo, receba a homenagem do povo do estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes.
Senhoras e senhores, com a palavra na tribuna, o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Alexandre Campelo da Silveira. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente do clube, Alexandre Campelo. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero parabenizar aos deputados Carlos Osório e Chiquinho da Mangueira por essa iniciativa de homenagear o Vasco nos 120 anos com a medalha Tiradentes. Dizer que é uma grande honra estar aqui representando o Vasco em nome de toda a diretoria, de conselheiros. Queria aproveitar para saudar os presidentes de poderes, Edmilson Valentim, Conselho Fiscal, Dr. Eurico Miranda, do Conselho de Beneméritos, o senhor Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Mussa, presidente da Assembleia, e o nosso ex-presidente e eterno ídolo, Roberto Dinamite. Saudar também toda a nossa diretoria, com os seus vice-presidentes, vice-presidente Eloy Ferreira, vice-presidente Sônia, demais deputados presentes, conselheiros e demais vascaínos. Hoje é um dia importantíssimo na nossa história, essa história que tem sido enaltecida por todos nós, que todos nós fazemos questão de falar, porque nos diferencia dos demais clubes, como bem disse o Roberto, né? Outros clubes têm aí as suas conquistas, mas nenhum tem a nossa história. Todos que aqui estiveram falaram um pouco, quer seja da nossa luta contra a desigualdade, quer seja pela construção do nosso estádio com recursos próprios, da convivência da sociedade, da tolerância, do operário. E a gente não pode deixar de falar isso a todo instante. A gente não pode cansar de lembrar a história do Vasco. Ela deve sim ser lembrada todo o tempo, porque é a história mais bonita do futebol brasileiro, e eu diria até do futebol mundial. E o Vasco é um clube que não é marcado só pelas suas conquistas no futebol, que são inúmeras. Não são só essas conquistas, o Vasco é muito mais do que isso. O Vasco é um símbolo de união entre dois países, mas é também um clube de grande importância para a sociedade, porque através da nossa história, durante todos esses anos, nós sempre recebemos milhares de crianças carentes, onde nós damos a oportunidade de estudo, de praticar esportes, e que o Vasco é vencedor não só no futebol, mas no atletismo, no remo, no basquete, e é importantíssimo que essa história seja lembrada a todo instante. Mas, Osório, essa diretoria, ela hoje tem uma missão muito grande, porque assim como é fundamental nós lembrarmos da nossa história, é fundamental que nós
tenhamos um projeto de futuro. É importante que a gente pense no futuro, que a gente comece agora a construir o Vasco daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a mais 100 anos. O Vasco hoje atravessa uma série de dificuldades, mas jamais deixou de ser grande, como bem disse o Dr. Eurico Miranda. O Vasco é muito grande, não é? E a gente não pode se diminuir. O vascaíno não pode aceitar essa história de que o Vasco vai voltar a ser grande. Eu concordo com o Eurico. O Vasco é grande e grande demais. Então, nessa nossa história, a gente tem que pensar, nessa construção do futuro, é importante não esquecer a história, é importante que a gente conviva com o passado com o presente, que a gente pense no novo, sem esquecer na tradição, como hoje tivemos lá em São Januário, a nossa alvorada às 6 da manhã, e em todas as sedes tivemos uma alvorada. Então é fundamental que o futuro seja construído, mas sem esquecer o passado. Que o velho conviva com o novo. E quando a gente fala em união, a gente tem que ter esse entendimento de que o novo precisa conviver com o velho, que o moderno precisa estar alinhado com a tradição, porque não se pode esquecer o passado. Então, muito se falou aqui em união. Eu acho que é fundamental que a gente tenha em mente essas questões e que todos nós aqui juntos, possamos construir esse futuro e que seja um futuro de grandes conquistas, como tem sido até então. Aqui, por exemplo, o Dr. Clóvis Munhoz, que participou aqui de diversas conquistas nesse passado mais recente e que tem que ser respeitado, assim como a Yara, assim como o Dr. Eurico, assim como o senhor Maquieira. Então, para os mais jovens, eu deixo esse recado, que a gente aprenda a conviver o velho e o novo, que a gente aprenda a construir o futuro respeitando o passado. É isso que eu tenho a dizer. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aos nobres deputados que hoje prestam essa homenagem nesse aniversário de 120 anos. Temos aí uma semana inteira de comemoração, hoje com a nossa sessão solene na Lagoa, onde eu espero que todos estejam presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Alexandre Campelo. Gostaria de solicitar o retorno de Vossa Excelência aqui à mesa diretora para o encerramento oficial do nosso evento. Queria registrar a presença e agradecer a deputada enfermeira Rejane. Muito obrigado pela presença. E eu vou passar agora a presidência da sessão para o encerramento para o Cauã, porque nenhuma reunião do Vasco da Gama termina sem o nosso grito de guerra. Gostaria de pedir que todos ficassem de pé e o Cauã assume a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nesse momento para puxar o nosso grito de guerra. Atenção, vascaínos, Vasco é tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da Suzaca. Vasco, Vasco, Vasco! Está encerrada a sessão. Obrigado pela presença de todos e até a noite na Lagoa.